Decreto número 11.529, de 16 de maio de 2023. Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, decreta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Este decreto dispõe, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, sobre: inciso 1. O Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. E inciso 2. A Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. Capítulo 2. Do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. Artigo 2º. Fica instituído o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, SITAI, no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 3º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se: inciso 1. Programa de Integridade, conjunto de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, a credibilidade e a reputação institucional. Inciso 2. Plano de integridade. Plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período, elaborado por unidade setorial do SITAI e aprovado pela autoridade máxima do órgão ou da entidade. E inciso 3. Funções de integridade. Funções constantes nos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética, transparência e outras essenciais ao funcionamento do programa de integridade. Parágrafo único. O Programa de Integridade tem o objetivo de promover a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e uma cultura organizacional voltada à entrega de valor público à sociedade. Artigo 4. São objetivos do SITAI: inciso 1. Coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e ao acesso à informação. E inciso 2. Estabelecer padrões para as práticas e as medidas de integridade, transparência e acesso à informação. E inciso 3. Aumentar a simetria de informações e dados nas relações entre a Administração Pública Federal e a sociedade. Artigo 5º. Compõe o SITAI: inciso 1. A Controladoria Geral da União como órgão central. E inciso 2, as unidades nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação, como unidades setoriais. Parágrafo 1º. Na Administração Pública Federal direta, as unidades setoriais do SITAI para a gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação são as assessorias especiais de controle interno. Parágrafo 2º. Na Administração Pública Federal autárquica e fundacional, as unidades setoriais do SITAI são aquelas responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação. Parágrafo 3º. O dirigente máximo das entidades de que trata o parágrafo 2º designará uma ou mais unidades responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação. Parágrafo 4º. O responsável pela unidade setorial de que trata o parágrafo 1º será designado para o exercício das atribuições previstas no artigo 40 da Lei 12.527 de 2011. Parágrafo 5º. Na hipótese de alteração de unidade setorial responsável, as entidades da Administração Pública Federal deverão informá-la ao órgão central do SITAI. Artigo 6º. As atividades das unidades setoriais do SITAI ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade da Administração Pública Federal a que pertençam. Artigo 7º. Compete ao órgão central do SITAI, inciso 1, estabelecer as normas e os procedimentos para o exercício das competências das unidades integrantes do SITAI e as atribuições dos dirigentes para a gestão dos programas de integridade. Inciso 2. Orientar as atividades relativas à gestão do risco para a integridade.
Inciso 3. Exercer a supervisão técnica das atividades relacionadas aos programas de integridade geridos pelas unidades setoriais, sem prejuízo da subordinação administrativa dessas unidades ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertença. Inciso 4. Coordenar as atividades que exijam ações conjuntas de unidades integrantes do CITAI. 5. Monitorar e avaliar a atuação das unidades setoriais. Realizar ações de comunicação e capacitação relacionadas às temáticas de integridade, transparência e acesso à informação. Dar ciência aos órgãos ou às entidades de fatos ou situações que possam comprometer o seu programa de integridade e recomendar a adoção de medidas de remediação necessárias. Planejar, coordenar, executar e monitorar a política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. Estabelecer normas complementares necessárias ao funcionamento do CITAI. Desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas. Monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados. Estimular e apoiar a adoção de medidas de integridade, transparência e acesso à informação para o fortalecimento das políticas públicas. Definir critérios e indicadores para a avaliação e o monitoramento da implantação da política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. Promover o uso dos dados e das informações públicas pela sociedade para a melhoria da gestão das políticas e dos serviços. E identificar base de dados e de informações de interesse público e, conforme o caso, sugerir às unidades setoriais a abertura em transparência ativa. Artigo 8º. Compete às unidades setoriais dos CITAIs. 1. Assessorar a autoridade máxima do órgão da entidade nos assuntos relacionados com a integridade, a transparência e o acesso à informação e com os programas e as ações para efetivá-los. 2. Articular-se com as demais unidades do órgão ou da entidade que desempenhem funções de integridade, com vistas à obtenção de informações necessárias à estruturação e ao monitoramento do programa de integridade. 3. Coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade. 4. Promover, em coordenação com as áreas responsáveis pelas funções de integridade, a orientação e o treinamento no âmbito do órgão da entidade em assuntos relativos aos programas de integridade. 5. Elaborar e revisar periodicamente o plano de integridade. 6. Coordenar a gestão dos riscos para a integridade. 7. Monitorar e avaliar no âmbito do órgão da entidade a implementação das medidas estabelecidas no plano de integridade. 8. Propor ações e medidas no âmbito do órgão ou da entidade a partir das informações e dos dados relacionados com a gestão do programa de integridade. 9. Avaliar as ações e as medidas relativas ao programa de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou da entidade. 10. Reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade informações sobre o desempenho do programa de integridade e informar quaisquer fatos que possam comprometer a integridade institucional. 11. Participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas nas unidades integrantes do CITAI. 12. Reportar ao órgão central as situações que comprometam o programa de integridade e adotar as medidas necessárias para sua remediação. Supervisionar a execução das ações relativas à política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. Monitorar o cumprimento das normas de transparência e acesso à informação no âmbito dos órgãos e das entidades. Manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação. Manter atualizados as informações sobre os serviços de informação ao cidadão e manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Artigo 9º. O CITAI atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturadores, principalmente aqueles que coordenem as atividades de instâncias que lhe prestem apoio, de forma a evitar a sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados. Capítulo 3. Da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. Artigo 10. A política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal compreende a 1. Transparência passiva.
para garantir a prestação de informações em atendimento a pedidos apresentados à Administração Pública Federal, com fundamento na Lei 12.527 de 2011. É a LAI, tá, pessoal? É a Lei de Acesso à Informação. Inciso 2. Transparência ativa para garantir a divulgação de informações nos sítios eletrônicos oficiais. E inciso 3. Abertura de base de dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública Federal para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios e a participação da sociedade no acompanhamento e na melhoria de políticas e serviços públicos. Artigo 11. São princípios e objetivos da política de transparência de acesso à informação da Administração Pública Federal. 1. Observância da atividade como preceito geral e do sigilo como exceção. 2. Amplo acesso da sociedade às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública Federal e livre utilização desses dados e dessas informações, independentemente de autorização prévia ou de justificativa. 3. Primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas. 4. Tempestividade no provimento de informações. 5. Utilização de linguagem acessível de fácil compreensão. 6. ênfase na transparência ativa como forma de atender ao direito das pessoas físicas e jurídicas de terem acesso às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública Federal. 7. Observância das diretrizes, a linha A, previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, e previstas na linha B, previstas na Política Nacional de Governo Aberto, nos termos do disposto no Decreto 10.160 de dezembro de 2019. A linha C, de Governo Digital e de Eficiência Pública, nos termos do disposto na Lei 14.129, de 29 de março de 2021. Inciso 8º. Foco no cidadão para definição de prioridades de transparência ativa e abertura de dados e informações. 9. Participação da sociedade na formulação, na execução e no monitoramento das políticas públicas e no controle da aplicação de seus recursos. 10. Utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações. 11. Compartilhamento de informações com vistas ao estímulo à pesquisa, à inovação, à produção científica, à geração de negócios e ao desenvolvimento econômico e social do país. 12. Melhoria da gestão das informações disponibilizadas pela Administração Pública Federal para a provisão mais eficaz e eficiente dos serviços públicos e para a prestação de contas adequadas à sociedade. 13. Combate à corrupção por meio da inibição da prática de atos ilícitos na Administração Pública Federal e de desvio de condutas de agentes públicos. E 14. Respeito à proteção dos dados pessoais. Artigo 12. A transparência ativa será realizada por meio da divulgação de dados e informações nos sítios eletrônicos oficiais dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. As ações de transparência ativa de que trata o caput se darão. Inciso 1. Em cumprimento às normas vigentes. 2. Por demanda ou interesse coletivo ou geral da sociedade. E 3. Por iniciativa dos órgãos e das entidades. Artigo 13. A Controladoria Geral da União manterá o portal de transparência do Poder Executivo Federal para divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre os servidores públicos. Artigo 14. Os dados e as informações divulgadas no portal de transparência do Poder Executivo Federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal, incluídos, no mínimo, 1. O orçamento anual de despesa e de receitas públicas do Poder Executivo Federal. 2. A execução das despesas e das receitas públicas nos termos do disposto da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. 3. Os repasses de recursos federais aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. 4. Os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza. 5. As licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo Federal. 6. As notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no ambiente nacional da nota fiscal eletrônica nos termos do disposto do artigo 6, Decreto 10.209, de 22 de janeiro de 2020. 7. As informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluídos nomes, detalhamento dos vínculos e remuneração. 8.
As informações individualizadas relativas aos servidores inativos, aos pensionistas e aos reservistas vinculados ao Poder Executivo Federal, incluídos nomes, detalhamento dos vínculos e remuneração. 9. As viagens a serviço custeadas pela Administração Pública Federal. 10. A relação de empresa e de profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração. 11. A relação das entidades privadas sem fins lucrativos impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração ou termos de parcerias com a administração pública federal e a relação dos servidores da administração pública federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no portal da Transparência do Poder Executivo Federal. Cabe às unidades setoriais do CITAI fornecer os dados e as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. Os órgãos e as entidades fornecerão acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do portal de transparência do Poder Executivo Federal, nos prazos e nas formas acordadas com a Controladoria Geral da União. Parágrafo 4º. Os órgãos e as entidades poderão solicitar à Controladoria Geral da União, mediante indicação do fundamento legal, a restrição de publicação no portal da Transparência do Poder Executivo Federal de informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 5º. A solicitação de que trata o parágrafo 4º permanecerá à disposição do público em sessão específica no portal da Transparência do Poder Executivo Federal e conterá, no mínimo, as características gerais da informação de cuja publicação foi solicitada a restrição e os fundamentos legais da restrição de publicação. Parágrafo 6º. As unidades setoriais do CITAI que não tiverem as informações publicadas no portal da Transparência do Poder Executivo Federal, por não utilizarem sistemas estruturantes do governo federal, publicarão as informações em seus sítios eletrônicos oficiais ou proverão os dados na forma e nos prazos estabelecidos pela Controladoria Geral da União. Parágrafo 7º. Constará no portal de transparência do Poder Executivo Federal a lista dos órgãos e das entidades que publicaram informações no sítio eletrônico e das informações publicadas. Artigo 15. A Controladoria Geral da União é responsável pela gestão do Portal Brasileiro de Dados Abertos. Parágrafo único. O portal de que trata o caput tem a finalidade de prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos e aos seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados. Artigo 16. A transparência passiva será realizada por sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados aos órgãos e às entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Compete à Controladoria Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico de que trata o caput. Artigo 17. Os pedidos de acesso à informação registrados no sistema eletrônico específico de que trata o artigo 16 e suas respostas serão disponibilizados para consulta aberta na internet, resguardados os dados pessoais e as informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 1º. A publicação de que trata o caput não incluirá dados do solicitante de acesso à informação. Parágrafo 2º. Os órgãos e as entidades responsáveis pelo tratamento dos pedidos de informação indicarão a existência de dados pessoais ou de informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo que impeçam a sua disponibilização em transparência ativa. Artigo 18. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal que receberem atribuições por força de transferência de competência de outros órgãos ou de outras entidades ficarão responsáveis pelo atendimento às solicitações de acesso à informação em andamento e pelo provimento das informações em transparência ativa. Capítulo 4. Disposições finais. Ficam revogados: inciso 1, Decreto 5.482 de 2005, o Decreto 10.756 de 2021. Artigo 20. Este decreto entra em vigor: inciso 1, em 17 de julho de 2023, quanto aos artigos 2º a 9º e quanto aos incisos 2 do caput do artigo 19, e na data da sua publicação quanto aos demais dispositivos. Era isso, pessoal. Obrigada.